O influxo de novos pensamentos poderá fazer de você um novo homem. Um dos fatos mais importantes e extraordinários acerca do homem se acha expresso na seguinte declaração de William James, que foi um dos homens mais ilustrados que os Estados Unidos produziram. A maior descoberta de minha geração é a de poderem as criaturas humanas modificar as atitudes do espírito. Consoante o seu modo de pensar, assim será a vida. Por conseguinte, elimine todos os pensamentos velhos, gastos e fatigantes. Encha seu espírito de novos pensamentos criadores, pensamentos de fé, de amor e bondade. Com esse processo, você poderá realmente dar nova feição à sua vida. E onde encontrará esses pensamentos que modificarão sua personalidade? Conheço o dirigente de uma empresa, muito modesto, mas que é o tipo do homem que jamais se dá por vencido. Não há problemas, dificuldades e oposições que o possam vencer. Enfrenta cada um dos casos com otimismo e absoluta confiança e sempre se sai bem. Parece que tem uma varinha de condão para se conduzir na vida, uma varinha que não falha. Dado esse interessante característico, esse homem sempre me despertou interesse. Eu sabia que havia uma explicação real para isso e, naturalmente, quis ouvir a sua história. Não foi fácil persuadi-lo a falar sobre si mesmo, pois era muito modesto e reservado. Um dia, porém, em que ele se mostrava mais comunicativo, contou-me o seu segredo, um segredo extraordinariamente simples. Eu tinha ido visitar sua fábrica, uma estrutura moderníssima, em grande parte provida de ar-condicionado. Uma maquinaria do último tipo e os métodos de produção proporcionam à fábrica a mais alta eficiência. As relações entre a gerência e os empregados são perfeitas, tanto quanto o podem ser entre criaturas humanas imperfeitas. Prevalece em toda a organização verdadeiro espírito de boa vontade. O escritório é de decoração ultramoderna, mobiliado de belas mesas e tapetes e as paredes revestidas de madeiras exóticas. A decoração é feita de 5 cores que se fundem de maneira interessante e agradam à vista. O conjunto é harmonioso. Imagine, pois, minha surpresa quando vi sobre a sua mesa de mogno, finamente envernizada, um exemplar muito surrado da Bíblia. Era o único objeto antigo naquelas salas ultramodernas. Comentei aquela discordância aparentemente estranha. Este livro, explicou ele, apontando para a Bíblia, é a coisa mais moderna que existe nesta fábrica. O equipamento gasta-se com o uso e o estilo dos móveis está sempre se modificando, ao passo que esse livro continua sempre à frente de tudo e jamais envelhece. Quando entrei para o colégio, minha mãe, que era uma boa cristã, deu-me essa Bíblia, aconselhando-me que a lesse e pusesse em prática seus ensinamentos. Disse-me que, se assim procedesse, teria êxito na vida. Ela era uma boa velha, ele sorriu. Com a idade que eu tinha, parecia velha, mas não o era na realidade. Para contentá-la, peguei a Bíblia, mas durante muitos anos não cogitei em lê-la. Achava que não tinha necessidade de fazê-lo. Bem, fui um tolo, um verdadeiro tolo.
O fato é que minha vida veio a ficar atrapalhada. Tudo corria mal, e corria mal porque eu estava errado. Pensava e agia erradamente. Fracassava em tudo. Percebi depois que o mal advinha do meu modo de pensar completamente errado. Eu era uma criatura negativa, cheia de ressentimentos, prosa e turrão. Não aceitava a opinião de ninguém. Achava que sabia tudo. Vivia discutindo com todo mundo. Não era, pois, de se admirar que ninguém gostasse de mim. Eu era certamente uma criatura impossível. Uma noite, mexendo nos documentos, deparei com a Bíblia que, havia muito, jazia esquecida. Ela reavivou antigas lembranças. Abria ao acaso e comecei a lê-la. Como as coisas acontecem de um modo estranho. Como tudo se torna diferente de um momento para outro e com que rapidez. Quando estava lendo, uma sentença me saltou logo à vista. Uma sentença que modificou minha vida. Quando digo que mudou, quero dizer que de fato mudou radicalmente minha existência. Desde o momento em que a li, tudo se tornou diferente, bem diferente. Qual é essa sentença maravilhosa? Indaguei. Deus é a força de minha vida, e com isso sentir-me-ei confiante. Salmo 27, 1. Continuou depois. Não sei por que ela me afetou tanto, mas o fato é que exerceu grande influência sobre mim. Sei agora que fui um fraco e um fracassado porque não tinha fé, não tinha confiança em mim. Eu era demasiado negativo, um derrotista. Algo acontecera em meu espírito naquela ocasião. Penso que passei por aquilo que se chama experiência espiritual. O padrão de meus pensamentos mudou completamente. De negativo passou a positivo. Resolvi depositar minha fé em Deus e esforçar-me para tornar-me melhor e procurar sempre seguir os princípios expostos na Bíblia. Vim a adquirir uma nova feição para os meus pensamentos. Com o tempo, todas aquelas ideias mórbidas se foram eliminando graças àquela nova experiência espiritual. Gradativamente, o influxo de novos pensamentos fez de mim uma nova criatura. Terminava assim a história do industrial. Ele modificou o seu modo de pensar. As novas ideias se sobrepuseram às antigas, que tanto o haviam prejudicado. Sua vida tomou novo rumo. Esse incidente ilustra um importante fato acerca da natureza humana. Você, com seus pensamentos, poderá ser um fracassado e um infeliz ou um vitorioso e feliz. O mundo em que vivemos não é, essencialmente, determinado pela condição e circunstâncias exteriores, mas sim pelos pensamentos que comumente ocupam o nosso espírito. Lembre-se das sábias palavras de Marco Aurélio, um dos grandes pensadores da antiguidade. A vida do homem é guiada pelos seus pensamentos. Tem-se dito que o mais douto dos homens que viveram nos Estados Unidos foi Ralph Waldo Emerson, o sábio de Concórdia. Declarou ele: o homem é aquilo em que ele pensa constantemente. Um célebre psicólogo disse: há uma profunda tendência na natureza humana em tornar-se precisamente semelhante àquilo em que habitualmente se crê.
Ouve-se falar que os pensamentos têm força dinâmica. Julgados pelo poder que exerce, pode-se admitir muito bem tal asserção. Com eles, você poderá criar situações boas ou más. Eles poderão fazê-lo uma pessoa doente. Poderão fazê-lo também sentir-se bem se forem de uma feição sadia. Pense de um modo e atrairá para si determinadas condições. Pense de outro modo e criará para si condições completamente diferentes. As condições que vêm a estabelecer-se são justamente aquelas que os seus pensamentos atraírem. Pense positivamente, por exemplo, e estará pondo em movimento forças positivas que trarão resultados positivos. Os pensamentos positivos criam em volta de si uma atmosfera que é propícia ao desenvolvimento de resultados positivos. Ao contrário, alimente pensamentos negativos e criará em volta de si uma atmosfera apropriada para o desenvolvimento de resultados negativos. Para modificar as circunstâncias que o cercam, comece a pensar diferentemente. Não aceite passivamente circunstâncias que não são satisfatórias. Forme no espírito o quadro de como elas devem ser. Conserve-o, desenvolva-o em todos os detalhes. Creia nele, ore e se esforce para que se materialize de acordo com a sua imagem mental. É uma das maiores leis do mundo. Pudesse eu tê-la descoberto quando era moço. Surgiu-me muito depois na vida. Achei-a uma das maiores descobertas, se não a minha maior descoberta, fora de minha relação com Deus. Num sentido mais profundo, essa lei é um fator na relação com Deus, porque canaliza a força de Deus para a personalidade do homem. Essa grande lei, enunciada de uma maneira breve e simples, é a seguinte: se você pensar em termos negativos, terá resultados negativos. Se em termos positivos, terá resultados positivos. Esse é o fato simples que está na base de uma extraordinária lei de prosperidade e êxito. Bastam poucas palavras. Tenha fé e haverá de vencer. Aprendi essa lei de uma maneira bem interessante. Há uns anos atrás, eu, Lau Thomas, o capitão Ed, Brank Hickey, Raymond e outros organizamos uma revista de alcance espiritual intitulada Guideposts. Ela tem uma dupla função. Primeiro, ao relatar histórias de pessoas que, pela fé, haviam vencido dificuldades, ensina normas para se vencer na vida, vencer o temor, as circunstâncias, os obstáculos e os ressentimentos. Ensina como dominar pela fé toda sorte de negativismo. Segundo, como publicação sem finalidade de lucros, apartidária e visando a generalização da fé, ela ensina o grande fato de que Deus paira sobre a corrente da história e que os Estados Unidos foram fundados com a crença em Deus e em suas leis. A revista lembra aos seus leitores que os Estados Unidos são a primeira grande nação, na história, a se estabelecer sobre premissas definitivamente religiosas, sem as quais a sua liberdade periclitará. O Sr. Raymond, como editor, e eu, como redator, não tínhamos nenhum suporte financeiro para garanti-la quando iniciamos as publicações. Iniciamo-las baseados
na fé que nos animava. De fato, os primeiros escritórios da redação ficavam numa sala em cima de uma mercearia, na pequena vila de Pilling, Nova York. Tínhamos uma máquina de escrever que era, aliás, emprestada, e algumas cadeiras fracas. Só isso. Mas possuíamos uma grande ideia e uma grande fé. Aos poucos, a lista de assinantes atingiu a cifra de 25.000. O futuro parecia promissor. Aconteceu que, numa noite, irrompeu um incêndio que, numa hora, destruiu a casa e, com ela, a lista completa dos assinantes. O pior é que não tínhamos uma cópia da lista. Lau Thomas, leal e eficiente patrocinador do Guidepostes, desde a sua fundação, mencionou essa triste circunstância pela rádio e, como resultado, tivemos logo 30.000 assinantes, praticamente todos os antigos e muitos novos. A lista de assinantes subiu aproximadamente a 40.000, mas o custo da revista aumentou ainda mais rapidamente. Vendíamos o Guideposts abaixo do preço de custo a fim de espalhar as mensagens. As despesas aumentaram bastante. Foram além de nossas expectativas. Vimos-nos a braços com dificuldades de ordem financeira. De fato, chegou uma ocasião em que parecia impossível prosseguirmos com a revista. Foi então que convocamos uma reunião. Nunca presenciei uma reunião que tivesse se iniciado de maneira mais pessimista, mais negativa e mais desanimadora do que aquela. Onde íamos conseguir o dinheiro para pagar as nossas contas? Imaginávamos maneiras de despir Pedro para vestir Paulo. Um completo desânimo assoberbava-nos a todos. Tínhamos convidado para a reunião uma senhora, a qual tínhamos em alto conceito. Uma das razões de a termos convidado foi por ter ela, numa ocasião, contribuído com $2.000 para a fundação da revista. Esperávamos que talvez viesse a fazer nova contribuição. Dessa vez, porém, dela recebemos algo mais valioso que o dinheiro. Ela permaneceu muito tempo silenciosa, enquanto debatíamos o problema, até que, por fim, resolveu falar. Suponho que os senhores desejariam que eu fizesse mais uma contribuição financeira. Creio que devo tirá-los da dúvida. Não vou dar mais nenhum centavo. Essa declaração como que nos mergulhou num abismo. Mas vou dar-lhes algo mais precioso que o dinheiro, acrescentou ela. Ficamos um tanto surpreendidos, pois não podíamos realmente imaginar que houvesse qualquer coisa mais preciosa que o dinheiro, naquelas circunstâncias. Vou dar-lhes uma ideia criadora, continuou. Ora, uma ideia. Como iríamos poder pagar as contas com uma ideia? Perguntamos a nós mesmos sem entusiasmo algum. Mas é justamente uma ideia que nos auxilia a pagar as contas. Todas as realizações neste mundo foram frutos de uma ideia criadora. Primeiro a ideia, depois a fé nela e, em seguida, os meios para levá-la avante. É assim que se consegue o êxito. A ideia é a seguinte: quais são as dificuldades do momento? Ei-las. Falta-lhes tudo. Falta-lhes dinheiro, assinantes, equipamentos, ideias, coragem.
Por que faltam todas essas coisas? Simplesmente porque estão sempre pensando nessas deficiências. Com esse modo de pensar, estão criando condições que produzem esse estado de coisas. Com essa atitude mental, estão tolhendo as forças criadoras que poderiam dar impulso ao desenvolvimento do Guidepostes. Os senhores têm trabalhado arduamente para levar avante uma nobre tarefa, mas têm deixado de fazer uma coisa importantíssima que daria forças a todos os seus outros esforços. Não têm pensado de um modo positivo. Ao contrário, têm sempre pensado em termos de deficiências. Para corrigir essa situação, procedam de modo contrário. Comecem a pensar em prosperidade, realizações e sucessos. Isso requer prática, mas pode ser feito rapidamente se demonstrarem possuir fé. O processo é encarar a questão sob esse aspecto, isto é, ver o Guidepostes em termos de brilhante prosperidade. Imaginem o Guidepostes como sendo uma grande revista espalhando-se por todo o país. Imaginem um considerável número de leitores lendo pressurosamente as suas crônicas inspiradoras e lucrando com elas. Criem uma imagem mental das vidas que se estão modificando, graças à brilhante filosofia que o Guy Postes ensina mensalmente em suas edições. Não pensem em dificuldades e fracassos. Ao contrário, façam com que o seu espírito paire acima de tudo isso e se concentre apenas numa força criadora. Se elevarem seus pensamentos para a área das grandes realizações, irão ver os seus problemas sobre outro aspecto. Encarem-nos de cima para baixo e não de baixo para cima. Terão assim sob seus olhos um aspecto mais encorajador. Considerem sempre seus problemas de cima para baixo e jamais de baixo para cima. Permitam-me que continue ainda, solicitou ela. Quantos assinantes precisam atualmente para poder manter a revista? Fizemos um rápido cálculo mental e dissemos 100.000. Tínhamos 40.000. Muito bem, não é coisa difícil, declarou ela com confiança. É fácil. Imaginem 100.000 pessoas que estejam sendo auxiliadas espiritualmente por esta revista e haverão de consegui-las. De fato, assim que as puderem ver em seu espírito, tê-las-ão. Ela virou-se para mim e perguntou: Norman, pode o senhor ver agora, neste momento, 100.000 assinantes? Olhe bem além. Os olhos de seu espírito podem enxergá-los? Suas palavras não me tinham ainda convencido. Foi um tanto duvidosamente que confessei. Pode ser que eu enxergue, mas eles parecem estar um tanto obscuros para mim. Achei que a minha resposta a tinha desapontado, pois insistiu. Não pode conceber na imaginação 100.000 assinantes? Creio que a minha imaginação não estava funcionando muito bem, pois tudo o que podia enxergar era aquele número insuficiente, porém real, 40.000. Ela se voltou então para meu velho amigo Raymond, que havia sido abençoado com uma gloriosa e vitoriosa personalidade, e perguntou-lhe, chamando pelo apelido: Pink, você pode conceber no espírito 100.000 assinantes? Tive minhas dúvidas que ele o pudesse. Raymond é um fabricante de artefatos de borracha.
que espontaneamente dava uma parte de seu tempo para auxiliar-nos a levar avante a nossa revista altruística. Não era de se supor que o fabricante de artefatos de borracha fosse corresponder àquela sua expectativa. Mas o fato é que ele tem a faculdade de conceber coisas criadoras. Notei na expressão iluminada de seu rosto que ela o convencera. Ele ficou durante algum tempo com os olhos cravados num ponto, deixando transparecer neles uma expressão de admiração. Você está enxergando 100.000 assinantes, Pink? Sim, estou enxergando-os, respondeu ele empolgado. Onde? Aponte-os. Pedi-lhe admirado com o fato. Foi então que comecei também a idealizá-los. Agora vamos abaixar as cabeças e, juntos, agradecer a Deus por nos dar 100.000 assinantes, propôs a nossa amiga. Francamente, achei que era exigir muito de Deus, mas era justificável, pois bem o diz um versículo das Escrituras. E todas as coisas que pedires na oração, tu as receberás se tiveres fé. Mateus 21, 22. Quer dizer, quando suplicar alguma coisa em sua oração, deverá imaginá-la na mesma ocasião em que fizer a sua prece. Creia que, se for da vontade de Deus e se for digna, se não for um pedido egoístico, mas sim um pedido para o bem da criatura humana, aquilo que for solicitado será dado. Se você tiver dificuldade em seguir esse raciocínio, permita-me dizer-lhe que, depois daquela reunião que tivemos, até o presente momento, em que escrevo este livro, nada faltou ao Guidepostes. Encontramos excelentes amigos e tivemos um belo apoio financeiro. Pudemos sempre solver os nossos compromissos. Compramos os equipamentos de que necessitávamos e pudemos custear a revista. Ao escrever estas palavras, posso dizer que o número de assinantes está se aproximando da casa dos 500.000. Estamos recebendo novos assinantes regularmente, às vezes em número de 3 ou 4.000 por dia. Se narrei esse caso, não o fiz com o intuito de fazer propaganda para o Guidepostes, se bem que recomende essa revista a todos os meus leitores. Se você quiser ser um assinante dela, basta escrever a Guidepostes, Pauling, Nova York, pedindo informações. Conto essa história porque foi uma experiência extraordinária que tive. Percebi que me vi frente a uma lei formidável da vitória pessoal. Resolvi aplicá-la dali por diante a meus próprios problemas. Toda vez que a apliquei, obtive resultados maravilhosos. Quando deixava de aplicá-la, os resultados eram medíocres. É extremamente simples. Coloque seus problemas nas mãos de Deus. Em seus pensamentos, encare-os sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. Examine-os de conformidade com a vontade de Deus. Isto é, não procure obter êxito com alguma coisa que não seja justa. Tenha certeza de que ela seja moral e espiritualmente sã. Você não poderá obter resultado certo de algo que está errado. Seus pensamentos devem sempre ser justos em toda a sua essência, sem o que os resultados serão forçosamente nulos. Por conseguinte, assegure-se de que trata de uma causa e a mantenha em nome de Deus, concebendo, ao mesmo tempo,
um bom resultado. Mantenha sempre a ideia de prosperidade e de boas realizações. São coisas que devem ficar fixadas no espírito. Não alimente jamais ideias de fracasso. Se lhe assaltar o espírito um pensamento derrotista, repila-o com uma afirmação positiva. Afirme em voz alta que Deus lhe está dando neste momento a chave do êxito e a oportunidade para vencer. A visão mental que você criar e mantiver firmemente no consciente materializar-se-á se esforçar diligente e eficientemente. Esse processo criador poderá enunciar-se de maneira muito simples. Idealize o que deve acontecer. Faça suas preces e, finalmente, materialize o seu desejo. As pessoas em todas as esferas da vida que fizeram notáveis empreendimentos conhecem o valor dessa lei em suas experiências. Henry Kaiser contou-me que uma vez estava construindo uma represa à margem de um rio e aconteceu que sobreveio uma grande tempestade. Houve uma inundação que destruiu todo o trabalho que havia feito. Toda a maquinaria ficou enterrada na lama. Depois que as águas baixaram, ele foi ver o prejuízo causado. Encontrou os trabalhadores no local, olhando macambúzios para a lama e a maquinaria que estava enterrada. Aproximou-se deles e perguntou-lhes, com um sorriso, por que estavam tão macambuzos. Mas o senhor não está vendo o que aconteceu? Toda a maquinaria está coberta de lama, responderam. Que lama? Indagou ele. Que lama? Repetiram eles admirados. Veja ali, é um mar de lama. Não estou vendo lama alguma, zombeteou Henry Kaiser. Como pode o senhor afirmar uma coisa dessas? Replicaram. Muito simples. Estou contemplando um céu azul, muito límpido, e não vejo lama alguma. Vejo apenas a claridade do sol. Nunca vi uma lama que pudesse resistir aos raios do sol. Logo, ela ficará seca e vocês poderão retirar a maquinaria e recomeçar o trabalho. Como ele tinha razão! Se seus olhos estiverem contemplando a lama e você sentir uma espécie de fracasso dominá-lo, você criará para si mesmo as condições para uma derrota. As ideias otimistas, combinadas com a prece e a fé, tornarão inevitáveis a vitória e o êxito. Outro amigo, que saiu do nada, realizou obras extraordinárias. Lembro-me de seus tempos de escola. Era um menino do campo, uma criatura desajeitada, desagradável e muito acanhada. Mas tinha caráter. Tinha um espírito arguto como poucos. Hoje é um homem preeminente no seu ramo de negócios. Perguntei-lhe qual era o segredo de seu êxito. Devo o meu êxito às pessoas que trabalham comigo durante todos esses anos e à ilimitada oportunidade que os Estados Unidos oferecem a qualquer rapaz, respondeu ele. De fato, sei que isso é verdade, mas tenho certeza de que você deve ter alguma técnica pessoal. Gostaria de conhecê-la, disse-lhe. Tudo depende da maneira de se encarar os problemas, esclareceu ele. Costumo esmiuçá-los no espírito. Primeiro, concentro neles toda a minha força mental. Segundo, faço uma prece sincera. Terceiro, idealizo um quadro mental do êxito. Quarto, pergunto sempre a mim mesmo qual a coisa justa a fazer,
pois nada sairá certo se a causa não for realmente justa. Quinto, entrego-me de corpo e alma à solução do problema. Mas desejo salientar um fato. Se o senhor, por exemplo, tiver pensamentos pessimistas, trate de eliminá-los imediatamente. É preciso alimentar somente pensamentos positivos e bons. Isso é primacial e básico para se poder vencer as dificuldades e atingir os objetivos. Justamente neste momento em que você lê este livro, ideias potenciais acham-se em seu espírito. Libertando-as e desenvolvendo-as, poderá resolver seus problemas financeiros, sua situação comercial, poderá cuidar de si e de sua família e conseguir o êxito em seus empreendimentos. Um influxo constante de pensamentos criadores e o uso prático deles poderão dar-lhe vida nova, poderão fazer de si um novo homem. Houve um tempo em que eu alimentava uma ideia tola. Julgava que não havia relação entre a religião e a prosperidade. Que quando se falava sobre a religião, não se devia relacioná-la com as realizações materiais e que ela se ligava apenas a questões de ordem moral e a valores sociais. Mas agora compreendo que tal ponto de vista limita o poder de Deus e o desenvolvimento do indivíduo. A religião ensina-nos que há uma tremenda força no universo. Força esta que pode residir na personalidade. É uma força que tem o poder de vencer todo o derrotismo e fazer com que uma pessoa paire acima de todas as situações difíceis. Vimos a demonstração da energia atômica. Sabemos que essa assombrosa e formidável energia existe no universo. Essa mesma força de energia reside no espírito humano. Nada na Terra supera o espírito em força potencial. O indivíduo normal tem capacidade de fazer grandes realizações. É uma verdade evidente. Quando você aprende a libertar o seu espírito, descobrirá que ele contém ideias de tal valor criador que todas as suas necessidades poderão ser atendidas. Com o uso apropriado e completo de suas forças, estimuladas pelo poder divino, você poderá ser bem-sucedido na vida. Poderá fazer sua vida trilhar o curso que desejar. Poderá conseguir aquilo que idealizar e em que acredita. Tudo que for objeto de suas preces e de seus esforços. Sonde o seu espírito. Há nele coisas extraordinariamente maravilhosas. Poderá melhorar a sua situação, seja ela qual for. Primeiramente, tranquilize o espírito, a fim de que as inspirações possam vir à tona. Deve crer que Deus o está auxiliando agora. Conceba no pensamento a ideia do êxito. Organize sua vida numa base espiritual, a fim de que os princípios de Deus operem no seu eu. Mantenha firmemente no espírito o quadro do êxito e não do fracasso. Faça isso e as ideias criadoras fluirão livremente. Essa é uma lei formidável, uma lei que pode modificar a vida de todas as pessoas, inclusive a sua. O influxo de novos pensamentos poderá modificá-lo para melhor, independentemente de todas as dificuldades que esteja agora enfrentando. Todas as dificuldades. Em última análise,
A razão básica de uma pessoa não ter uma vida criadora e bem-sucedida está no fato de ela errar para consigo mesma, de pensar erroneamente. É preciso corrigir tais erros e pôr em prática pensamentos justos. Diz o Salmo 23: Ele me conduz pelo caminho da virtude. Refere-se isso tanto aos caminhos da bondade quanto aos caminhos puros do Espírito. Disse Isaías: Abandone o mal o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. Isaías 55, 7. Com isso, ele quer dizer que o homem deve evitar o mal e fazer o bem e, ao mesmo tempo, deve modificar o seu modo de pensar, pensar no que é justo e verdadeiro. O grande sucesso na vida está em reduzir o número de erros e em aumentar as ideias que conduzem à verdade. O influxo de pensamentos novos, justos e sadios no espírito reflete-se beneficamente nas circunstâncias da vida, pois a verdade proporciona sempre uma conduta acertada e produz, portanto, resultados também acertados. Há uns anos atrás, conheci um jovem que, durante certo tempo, foi a criatura mais fracassada que passou pela minha vida. Não obstante sua aparência agradável, fracassava em tudo. Arranjava um emprego e, nos primeiros tempos, despertava certo entusiasmo no patrão. Mas o entusiasmo era de curta duração. Não demorava muito, perdia o emprego. Isso se repetia sempre. Como empregado e como pessoa, era um fracassado. Tudo lhe corria mal. Não fazia uma coisa certa. Costumava perguntar a si mesmo qual a razão de tudo aquilo. Era um tanto convencido, prosa e presunçoso. Tinha o irritante hábito de censurar todas as pessoas, menos a si mesmo. Na sua opinião, havia qualquer coisa de errado em todo o escritório ou organização que o empregasse. Culpava todo mundo pelo seu fracasso. Nunca analisava a si mesmo. Jamais lhe ocorrera que o mal estava nele mesmo. Uma noite, porém, quis conversar comigo. Como eu tinha de fazer uma viagem a uma cidade que ficava a 100 milhas distante da minha sede, onde tinha que fazer uma conferência, ofereceu-se para levar-me e trazer de carro. Na volta, paramos, cerca de meia-noite, junto a um bar, à beira da estrada, para comer um sanduíche e tomar uma xícara de café. Não sei o que havia no sanduíche, mas desde esse tempo comecei a ter certo respeito pelos sanduíches, pois, depois que ele o comeu, exclamou repentinamente: Já sei o que é! O que você sabe? Perguntei admirado. Já tenho a resposta ao problema. Agora sei a razão de todas as minhas dificuldades. Tudo corria mal porque eu é que estava errado. Finalmente, rapaz, você ainda descobriu o mal a tempo. Observei, dando-lhe uma palmadinha nas costas. E é claro como o cristal. Andei sempre pensando errado e, naturalmente, o resultado não podia dar certo. Nesse momento já tínhamos saído do bar. Aproximamo-nos depois do carro e foi então que lhe falei o seguinte: Harry, você precisa ir mais além. Peça a Deus que o ilumine. Citei-lhe uma passagem da Bíblia. Tu conhecerás a verdade e a verdade libertar-te-á. João 8:32.
Não se esqueça dessa verdade. Você haverá de libertar-se de seus fracassos. Ele se transformou em um fervoroso adepto da religião cristã, por meio de uma fé verdadeira e completa transformação em seu modo de pensar e em seus hábitos pessoais. Eliminou os pensamentos e as atitudes que tanto o haviam prejudicado. Endireitou-se na vida, desenvolvendo um padrão de pensamentos justos. Tudo começou depois a correr-lhe bem. Damos abaixo 7 regras para modificar suas atitudes mentais, fazendo-as passar de negativas para positivas, bem como para alimentar pensamentos novos e criadores e passar a adotar os padrões da verdade. Procure segui-las sempre. Elas surtirão efeito. 1. Durante as próximas 24 horas, fale otimisticamente sobre tudo, sobre seu emprego, sobre sua saúde e sobre seu futuro. Esforce-se por fazê-lo acerca de tudo. Isso talvez lhe parecerá difícil, pois está acostumado a discorrer com pessimismo sobre tudo que o cerca. Cumpre evitar esse hábito negativo, mesmo que isso exija grande força de vontade. 2. Depois de falar otimisticamente durante 24 horas, continue essa prática no decorrer de uma semana. Poderá depois assumir uma atitude realista durante 1 ou 2 dias. Descobrirá que o sentido da atitude realista de uma semana atrás era, na verdade, pessimista, mas que agora é algo inteiramente diferente. É o começo da perspectiva positiva. Quando pessoas se dizem realistas, estão enganando a si mesmas. Elas, na verdade, não passam de figuras negativas. 3. Da mesma maneira que você tem necessidade de alimentar o corpo, é preciso também que alimente o espírito. A fim de tornar o seu espírito sadio, cumpre alimentá-lo com ideias construtivas e sãs. Comece, pois, agora a adotar pensamentos positivos. Leia o Novo Testamento e sublinhe toda sentença que diga respeito à fé. Assinale assim todas as passagens sobre a fé que encontrar nos 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Anote especialmente as de Marcos 11, versículos 22, 23 e 24. Eles servirão de amostras das passagens que deverá sublinhar e gravar profundamente em seu espírito. 4. Decore essas passagens. Decore uma por dia, até que possa recitar de memória todas elas. Isso levará tempo. Lembre-se, porém, que você tem consumido muito mais tempo com suas atitudes negativas. São precisos esforços e tempo para eliminar tais atitudes. 5. Faça uma lista de seus amigos para determinar qual o que pensa mais positivamente e cultive sua companhia. Não abandone os amigos de atitudes negativas. Achegue-se, porém, aos que são dotados de um ponto de vista positivo. Faça-o durante algum tempo até absorver-lhes o espírito. Depois disso, poderá voltar para a companhia de seus amigos de atitudes negativas e incutir neles a nova feição de pensamentos que adquiriu, não aceitando naturalmente o seu negativismo. 6.
Evite discussões. Sempre que se exprimir uma ideia negativa, contraponha a ela uma opinião positiva e otimista. 7. Faça constantemente suas orações, dando-lhes sempre a força de ação de graça na suposição de que Deus lhe está dando coisas maravilhosas, pois, se assim o julgar, certamente haverá de recebê-las. Deus lhe dará apenas as bênçãos segundo a sua fé. Ele deseja dar-lhe grandes coisas, mas mesmo ele não poderá fazê-lo receber mais do que aquilo em que você tem fé. De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9, 29. O segredo de uma vida melhor e de êxito está em repelir os pensamentos doentios. Substitua-os por novas ideias impregnadas de fé. De uma coisa pode estar certo: o influxo de novos pensamentos fará de você novo homem, dar-lhe-á nova vida.